o meu boa noite, os cumprimentos, a volta a esse trabalho, a essa situação de apresentador de palestras, todas biográficas, no mesmo sentido de vida e ação nos estudos e no movimento espírita, pessoas realmente que muito contribuíram com tanto a doutrina como com o movimento espírita, através de jornalismo, dos livros, da administração de instituições, de diversos lugares e de diversos tempos. Hoje, de forma diferente, falando de Richard Simonetti, que é do meu tempo. Simonetti é exatamente 11 meses mais novo do que eu. Praticamente eu tenho as atividades dele. Fomos funcionários do Banco do Brasil, através de concurso. Ele nasceu em 35, eu nasci em 34. Então, só que ele já está no mundo espiritual e eu ainda continuo por aqui. Richard Simonetti foi escritor, palestrante espírita, funcionário do Banco do Brasil de 56 a 86, quando ele se aposentou. Eu fui funcionário do Banco do Brasil de 59 a 80, quando me aposentei. Ele, escritor, também sou, palestrante também sou, palestrante espírita também sou. Então temos uma identidade muito grande, como bancário, como profissional da contabilidade, de modo geral, da comunicação. Então, temos essa, realmente, eu considero vantagem, porque tudo nos leva a um trabalho eficiente na vida. Ele conciliou a profissão de bancário com as atividades do meio espírita durante 36 anos. Eu concilio também essa atividade de bancário com o meio espírita há 60 anos, quase o dobro do tempo dele. Ele foi presidente do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Eu fui presidente várias vezes da Fraternidade Espírita Canassi, de Montes Claros. Então, há muita semelhança do trabalho. Eu posso me sentir, digamos assim, como normalmente fala, em casa, falando de assuntos que eu conheço como experiência de vida. Mas há coisas muito maiores em Richard Simonetti. Ele é, digamos assim, o fundador do Clube do Livro Espírita. Entre 64 e 94, são 30 anos, ele participou da União das Sociedades Espíritas de Bauru e articulou lá, em Bauru, a instalação dos clubes, não é do clube de livro, dos clubes do livro espírita no Brasil. Foi um trabalhador grandioso na filantropia. Amplo trabalho de divulgação da doutrina espírita, nesse exercício do trabalho de serviços prestados à comunidade, reunindo cerca de 800 voluntários, 800, no atendimento, nesse trabalho voluntário, 25 mil pessoas carentes. Quer dizer, ele era um ativo trabalhador do setor social. Jornalista. Jornais, revistas do Reformador, o Clarim, a Folha Espírita. O fato de estar em São Paulo, as oportunidades foram sempre muito maiores. Eu costumo rir de mim mesmo e de muitos companheiros. No interior de Minas, e diz que até pleonasmo falar interior de Minas, porque Minas já é interior, então mais difícil ainda. Como palestrante, ele percorreu todos os estados brasileiros e alguns países em palestras da doutrina espírita. Eu fiz isso também muito, como professor no Banco do Brasil, como governador no Rotary Internacional. Eu viajei também esse país todo, todos os estados, e alguns fazendo também palestras espíritas.
Então não era só rotárias só sociais, ou só o trabalho de divulgação, como curso de palestrantes, por exemplo. Ele escreveu 65 livros e foi integrante da Academia Baurense de Letras. Eu brinco dizendo que eu só consegui, até agora, aos 86 que eu estou chegando, 17. E sou integrante também da Academia Montes Clarense, presidente mais de uma vez, de várias outras academias. Também está no nosso trabalho de divulgação. Seus textos são relacionados a histórias sérias ou a situações bem-humoradas, que só a inteligência e a sabedoria de um autor como Simonetti consegue combinar de forma elegante e repleta de amor. Então, fazer graça e colocar amor, bondade, questão evangélica não é fácil. Simonetti fazia isso com facilidade. Ele tem livros traduzidos em inglês, francês e italiano. Eu estou forçando um pouco a imitação, porque fomos colegas da mesma idade, do mesmo tempo. Livros publicados, sobretudo eles, sobre família, relacionamento, sexualidade, destino, drogas, morte, obsessão e mediunidade. Repito, família, relacionamento, sexualidade, destino, drogas, morte, obsessão e mediunidade. Os livros Paz na Terra, Tua Fé te salvou, Não peques mais, 70 vezes 7, Antes que o galo cante, Abaixa a depressão, 30 segundos, Razão para viver. Então, são muitos livros. Agora, parte desse rico conteúdo poderá ser conhecido e apreciado resumidamente, em rápidas pinceladas, em uma única obra. O Pensamento de Richard Simonetti. Então, muito interessante porque todas as suas ideias colocadas nesses inúmeros livros, agora tem uma resenha, digamos assim. Agora ela está concentrada no livro O Pensamento de Richard Simonetti. A ênfase do trabalho espírita, em grande parte, é sobre a reencarnação. Então, ele se deparou nas suas palestras com muitas perguntas, e uma delas constantes. A ideia de que ele pudesse dizer se ele achava que Chico Xavier teria sido a reencarnação de Allan Kardec. Chico Xavier foi Allan Kardec? A pergunta a ele era assim: o que lhe parece? E ele dava a sua resposta muito sincera e dizia assim, quando perguntava: você admite que Chico possa ser a reencarnação de Allan Kardec? A resposta: a Terra é a morada da opinião. Quando se fala em reencarnação, então todas as ideias. É quase um jogo de adivinhação. E no movimento espírita há muito querer para a identificação de gente do passado na pele de gente do presente. Quer dizer, reencarnação de quem? Como o Chico Xavier é a personalidade espírita mais ilustre de nosso tempo, vai continuar sendo por muito tempo, é natural que se tenda a associar algum vulto também importante do espiritismo. Importante hoje, ele tem que ter sido importante no passado. É um raciocínio lógico. Não é ponderável o argumento de que Chico completou a obra de Kardec. Chico completou ou não completou? Digamos, em questão de análise, sim. Nada foi inventado por Chico Xavier. É a doutrina espírita pura. É a consequência normal de um trabalho de escrita, de registro, de fatos que comprovam a natureza perfeita da doutrina. Entendo a resposta, que Chico não completou o trabalho de Kardec. É o que Simonetti pensava, não completou. Apenas o desdobrou, ampliando o que está em síntese lá na codificação. Quer dizer, é a análise. Então, eu sempre entendi que os livros de Chico são analíticos da doutrina espírita deixada
por Kardec, que na verdade não é de Kardec. Ele é o coordenador, é o codificador. Elas são dos espíritos da mais elevada amplitude no mundo espiritual. Quanto ao aspecto filosófico e religioso, a doutrina está inteiramente nas duas obras básicas do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. É como o caso da ciência. O aspecto científico tenderá a desenvolver sempre acompanhando a ciência humana, conforme foi previsto pelo próprio Kardec. Então, Chico foi Kardec, na verdade, há muita informação a respeito, muitas teorias, busca de questão até inteligentes, mas afirmativamente ninguém tem comprovação. Nem Richard Simonetti. Então chega também para ele, como vai chegar para todos. Eu estou me comparando com ele, então também a minha linha de chegada não está tão distante assim. Então chega dele. Simonetti estava internado desde 5 de setembro de 2018 no hospital de Bauru. E faleceu em 3 de outubro, um câncer no cérebro. Quer dizer, chegou a hora dele, 3 de outubro de 2018. E foi sepultado no cemitério Jardim do Ipê, lá também em Bauru. Como sempre, uma vida rica, perfeita, de trabalho, de ação, de inteligência. Então, sabe-se que a postura de Simonetti perante o público, a delicadeza no trato para com o próximo, o vasto conhecimento doutrinário e a cultura geral sempre motivaram a atenção dos seus admiradores. Então agora, já terminando, é bom dizer, leia o pensamento de Richard Simonetti. Tem 110 páginas com muitas e muitas ilustrações. São 127 itens organizados em ordem alfabética e todos com boas explicações. Então, vida e trabalho, pensamento e ação. Grande Simonetti. A doutrina espírita muito lhe agradece. O nosso abraço fraterno.